Olá, tudo bem? Eu sou o professor Cassiano e vamos dar início ao nosso estudo de Lógica e Matemática para concursos públicos com base em resolução de questões de prova, tá legal? Bom, para a gente começar o nosso estudo, eu escolhi a prova do município de Estrela, cidade do Rio Grande do Sul. Bom, a primeira questão começa assim, ó, sobre a composição lógica proposta. P, setinha Q, V, um tio Q. É correto afirmar que... Aí você tem que escolher uma dessas alternativas aqui. Bom, essa questão ela aborda o conteúdo de estruturas lógicas. Se você quiser fazer uma pesquisa, pesquise por estruturas lógicas. Mas, se você quiser uma leitura mais direta, simplificada desse conteúdo, você pode ir na página 4, Estruturas Lógicas da apostila do professor Cassiano. Se você não tem a apostila do professor Cassiano, entre em contato com o professor Cassiano e adquira a sua apostila. Bom, mas eu vou fazer um resuminho dessas estruturas lógicas para você nesse vídeo, tá ok? Bom, vamos lá. Proposições. O que é uma proposição? Bom, proposições podem ser uma frase, pode ser uma conta matemática, pode ser muitas coisas. O fato é que elas são classificadas como silogismo, né? E o que é silogismo? Bom, silogismo envolve juízo, raciocínio e demonstração. A classificação dessas proposições, esse silogismo, podem ser verdadeiras ou falsas. Bom, por que eu estou te falando isso aqui? Porque o próprio conceito de proposição e o que é silogismo e como se classifica uma proposição pode ser uma questão de prova, tá ok? Então, atenção a esses requisitos básicos que eu estou te passando aqui. Vamos seguir lá. O que é proposição? As proposições elas seguem 3 princípios básicos, certo? Bom, o primeiro princípio é o princípio da identidade. Uma questão verdadeira, uma proposição verdadeira, sempre será verdadeira. E uma proposição falsa sempre será falsa. Esse é o princípio identidade das proposições, tá? A não contradição. Uma proposição ela não pode ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo, ou verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Bom, essa ideia aqui, para você ter uma noção, ela começou lá em 400 AC, com Aristóteles, tá? E ela é utilizada hoje na linguagem de programação, veja só. Nós vamos seguir aqui no nosso conteúdo básico. Terceiro princípio, o princípio do terceiro excluído ou exclusão. Se verdadeiro, nunca será falso, e se falso, nunca será verdadeiro. Bom, esses princípios aqui, esses 3 princípios aqui das proposições, podem estar na sua prova, podem fazer parte de uma questão, ok? Então, anote esses 3 princípios básicos das proposições. Bom, a proposição, como eu te falei, ela pode ser uma frase, podem ser símbolos, desenhos, sentenças matemáticas, enfim. Mas eu vou poder classificá-las como verdadeiras ou falsas, tá legal? Vamos olhar então todas essas proposições, as classificações dessas proposições. Nós temos uma proposição declarativa, é aquela que afirma ou nega alguma coisa. Sei lá, João é padeiro. João é padeiro, eu estou afirmando que o João é padeiro. Se o João é padeiro, não sei, pode ser verdadeiro ou pode ser falso, entendeu? Então, quando uma proposição é declarativa, ela é válida para o estudo de lógica, para esse estudo das estruturas lógicas aqui. Nós temos também proposições, podem ser frases, né, interrogativas, perguntas. Bom, essas são fáceis de identificar, a gente identifica pelo ponto de interrogação, mas essas não são válidas para o nosso estudo das estruturas lógicas. Então, já percebeu, né? Você pode também precisar fazer isso na sua prova, dizer quais são as proposições válidas e quais não são válidas. Então, até agora, as declarativas, aquelas que afirmam ou negam alguma coisa, são válidas. Já as interrogativas, as perguntas, não são válidas para o nosso estudo, certo? Bom, uma outra classificação são as imperativas, né? Os pedidos ou as ordens. Podem terminar com ponto de exclamação ou não. Faça isso, faça aquilo, vá para lá, vá para casa, entra, já para dentro, né? Já para fora, enfim. Não podem ser classificadas como verdadeiras ou falsas, então também não fazem parte do estudo das estruturas lógicas, tá? Bom, exclamativas, essas são fáceis, essas terminam com ponto de exclamação. Fogo, socorro, cuidado, certo? Eu não posso classificar isso como verdadeiro ou falso, então elas também não são válidas para o nosso estudo das estruturas lógicas. As abertas, né? O que é uma proposição aberta? É aquela que não informa quem ou o que,
Por exemplo, ela vai chegar amanhã. Ela quem? Eu preciso saber, eu preciso de um nome, tá? X mais Y igual a 9. Quem é X? Quem é Y? Então, essas são as sentenças ou as proposições abertas, que também não são válidas para o estudo das estruturas lógicas. E por fim, nós temos as fechadas, as proposições fechadas. São aquelas que permitem uma conclusão verdadeira ou uma conclusão falsa, certo? Então, isso aqui pode ser, já foi uma questão de prova. Eles te perguntam, quais são as proposições verdadeiras, né? As verdadeiras, as que se encaixam, quais são as proposições que se encaixam no estudo da lógica, da estrutura lógica? São as declarativas e as fechadas, tá ok? Pode ser questão de prova, atenção aqui. Bom, vamos treinar isso aí, vamos treinar essas proposições que são válidas ou não são válidas, ou seja, pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Quem é você? Quem é você é uma pergunta, não é uma proposição válida para o estudo das estruturas lógicas, tá? Aqui, 3x mais 4 igual a 22. Será que isso é válido? Professor, mas se eu fizer essa matemática aqui, eu sei que o x é 6. Sim, mas o x também pode ser raiz quadrada de 36, que também resulta no 6. Então esse x aqui ele pode ser muitos valores, tá? Então também não é válido. Isso aqui está aberto, tá? Essa proposição não é válida para o estudo das estruturas lógicas. Vá trabalhar agora. Olha o ponto de exclamação lá, Não é válido para estruturas lógicas, tá ok? O Brasil é o 65º país no ranking mundial da matemática. Não sei, eu acho que deve estar mais abaixo que isso, tá? Mas isso pode ser verdadeiro ou pode ser falso, entendeu? Então isso é válido para o estudo das estruturas lógicas. Seguindo, ela se formou em medicina. Ela quem? Bom, ela quem não é válido para quem estuda as estruturas lógicas. Então, a número 5 também não é válida para o nosso estudo. José é um pré-adolescente. Na verdade, eu não sei se o José é pré-adolescente, isso pode ser verdadeiro ou pode ser falso, mas eu sei quem é o José, entre aspas, né? E sei o que é um pré-adolescente. Então, é válido para o estudo das estruturas lógicas. Olha aqui, o número 19 é par. Será que isso é válido? Sim, isso é válido, porque eu posso classificar como verdadeiro ou falso. Aqui no caso, isso é falso, porque o 19 eu sei que é ímpar. Mas não me interessa o que está escrito ali, me interessa mesmo é classificar como verdadeiro ou falso. Então isso aqui, número 7, é uma proposição válida para o estudo das estruturas lógicas, tá ok? E por fim, a tartaruga é um anfíbio. Será que isso é válido? Não sei se a tartaruga é um anfíbio, não, tá? A tartaruga é um réptil, mas isso não nos interessa, tá ok? O fato é que eu sei o que é uma tartaruga, eu sei o que é um anfíbio, e eu posso classificar essa sentença, essa proposição, como verdadeira ou falsa, tá ok? Então, esse é o estudo das proposições, quais são válidas para as estruturas lógicas. Como eu te falei, uma explicação bem breve, tá legal? Bom, além disso, as proposições podem ser classificadas como simples ou composta. O que é uma proposição simples? Por exemplo, Márcia vai ao mercado. É uma proposição, é uma afirmativa, é válida para o nosso estudo. Sim, isso pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Isso aqui é uma composição simples. Márcia vai ao mercado. Agora uma composta. Márcia vai ao mercado e ao shopping. Olha só, composta por duas proposições. Vai ao shopping e ao mercado e ao shopping. Certo? Proposição composta aqui de duas proposições. Pode ter mais, tá? Olha só. Márcia vai ao mercado e ao shopping, então vai fazer compras. Olha só, tem três proposições aqui, tá? Eu também gostei, Márcia vai ao mercado e ao shopping, então vai fazer compras somente se tiver dinheiro. Olha o tamanho, aqui eu tenho 4 proposições, tá? Então, essas são típicas frases que irão aparecer para você em concursos públicos, as proposições, que era o que eu estava te explicando, é válido ou não é válido, entendeu? Todas essas aqui são válidas para o estudo das estruturas lógicas, tá ok? Mas nem sempre a gente vai utilizar as frases, que é o nosso caso dessa questão 21 aqui. Nós vamos utilizar símbolos, tá? Bom, por exemplo aqui, Márcia vai ao mercado, tá? Márcia vai ao mercado, geralmente a letra utilizada é P. Começa com P, P, Q, R, S, tá? São as mais utilizadas, mas pode ser qualquer letra. Mas aqui, Márcia vai ao mercado, eu não vou escrever Márcia vai ao mercado, tá? Eu vou usar a letra P, que significa Márcia vai ao mercado.
Tá, e se Márcia não vai ao mercado, como é que eu faço isso? Márcia não vai ao mercado. Bom, aí eu pego esse P e coloco um til, ou esse símbolo aqui na frente do P. Não esqueci o nome dele agora, posso? Sei lá, não é. Tá? Então é um til, o mais utilizado é o til na frente do P. Essa é a negação, ó. Isso aqui significa, então, Márcia vai ao mercado, e esse aqui significa Márcia não vai ao mercado. Entendeu? P e não P. Bom, e eu também tenho o conectivo, né, que está nessa nossa questão 21. O conectivo OU, que é esse símbolozinho que é um V aqui, tá? Nota aí, esse Vzinho, ele vale um OU. Então, por exemplo, aqui, ó, Márcia vai ao mercado ou vai ao shopping. Então, vamos lá, vamos usar os símbolos, ó. Márcia vai ao mercado, eu vou chamar de P, tá? E vai ao shopping, eu vou chamar de Q. Certo? Vou usar símbolos, é assim, não briga com a lógica, essa é a lógica. Vamos usar símbolos, P para Márcia vai ao mercado e Q para vai ao shopping, tá? E ou ó, é simbolizado por esse Vzinho aqui, não é um V, tá? Mas pode chamar de V, não tem problema nenhum. Bom, vamos lá, seguindo. Então, ó, Márcia vai ao mercado ou vai ao shopping, de forma simbólica, vale o que então? P ou Q, percebeu? Esse é o símbolo que representa essa proposição composta. E você vai utilizar muito esses símbolos nas provas. Estruturas lógicas é campeã de surgimento em provas, tá? É a queridinha das provas de concurso público, as estruturas lógicas. Bom, probabilidades do ou. Agora tem uma lógica aqui que você tem que respeitar, você não tem que brigar com ela, tá ok? Então vamos lá, ó. Márcia vai ao mercado ou vai ao shopping. A gente pode simbolizar e a gente vai simbolizar com P, ó, ou Q, certo? E aí você vai ter que construir uma tabela verdade. Uma tabela verdade. Se você quiser construir tabelas verdades, vão ter mais questões. Se eu não me engano, a questão 26 da prova de estrela trata de... Não vou te dar certeza agora, mas o link está aqui embaixo. Dá uma olhadinha nos links aqui embaixo das outras questões, tá ok? Construir uma tabela. Como você tem duas proposições, ó, a sua tabela terá 4 linhas, ó, 1, 2, 3, 4, mais o cabeçalho, onde eu vou escrever as proposições. Ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4, porque eu tenho duas proposições, tá? Aqui eu vou colocar o P, aqui eu vou colocar o Q, e aqui na minha tabela eu vou colocar o P ou Q, certo? Que, lembrando que P e Q vale essa frase aqui, ó, no momento, mas não necessariamente precisa ter uma frase, como no início, né? Nessa nossa questão 21 não tem, são só as letras. Bom, então você vai ter uma proposição composta como essa daqui. Como é que eu começo a preencher essa minha tabela? Bom, sempre que você tiver uma tabela assim, ó, 4 linhas, as 2 primeiras linhas, portanto a metade das linhas, serão verdadeiras. E as outras 2 serão falsas. É assim, não briga, é assim, tá? Então, ó, P, V, V, F, F. A segunda proposição, você vai alternar. Vai começar com V e depois F, ó, V e F. Pronto. Agora você vai ter também que respeitar o ou. Ó, Márcia vai ao mercado ou vai ao shopping. A lógica existente aqui é a seguinte, ó. Ela tem que obrigatoriamente ir ao mercado ou ao shopping, tu entende? Se ela for ao mercado, ela é verdade? Sim, ela foi ao mercado, é verdade. E se ela foi só ao shopping, é verdade? Sim, é verdade, é verdade. E se ela foi ao mercado e ao shopping, também é verdade, porque ela disse que ia, certo? Em um ou outro. Agora, o que ela não pode é não ir em lugar nenhum. Ah, isso aí daí não é verdadeiro, é falso, porque ela disse que ia em um ou ia em outro, tu entendeu? Então, como é que eu analiso aqui, ó? Eu vejo aqui, ó, ela foi ao mercado e ela foi ao shopping. Isso será que é verdadeiro ou será que é falso? Isso é verdadeiro, porque ela disse que ia em um ou ia em outro, percebeu? Ó, aqui, ó, é verdadeiro, ó, o P. Márcia foi ao mercado, verdade. Ah, mas é falso, ela não foi ao shopping, tá? Mas toda a proposição é verdadeira, porque ela tem que ir em um ou no outro, percebeu? Um dos dois ela tem que ir. Olha aqui, ó, Márcia não foi ao mercado, mas ela foi ao shopping. Então essa proposição toda aqui é verdadeira, porque ela foi em um deles. Tá, e aqui, por exemplo, a Márcia não foi ao mercado e Márcia não foi ao shopping. Isso é falso, né? Ela disse que ia, mas não foi. Então, toda a sentença é falsa. Então, ó, você vai encontrar essa forma lógica aqui nas suas provas de concurso público, tá ok? O ou é muito utilizado.
E aí você tem que lembrar que sempre que você tiver a sentença aqui, o conectivo ou em uma proposição composta, uma das duas tem que ser verdadeira, certo? Só o que não pode ser é as duas falsas. A única forma de você encontrar uma composição falsa por preposições com a conectivo ou é se as duas forem falsas, tá ok? Então sempre que você tiver uma forma com o ou, você vai ter que construir a tabelinha e considerar essa lógica que a gente fez aqui agora para resolver a questão, ok? Bom, o outro conectivo, o mais utilizado de todos os conectivos nas provas de estrutura lógica, é o conectivo então, que é simbolizado com essa setinha aqui. Bom, então vamos lá, ó. Márcia vai ao mercado, então vai ao shopping. Olha só, eu tenho Márcia vai ao mercado com P, tá? Vai ao shopping eu vou chamar de que, símbolos, e o então eu vou chamar de setinha. Então quando eu tenho Márcia vai ao mercado, então vai ao shopping, equivale, ó, P, então que. Percebeu que nós vamos utilizar a lógica com essa simbologia aqui para resolver as questões? Então claro que isso aqui também tem uma probabilidade, uma lógica que você tem que respeitar. Então aqui nós temos, ó, Márcia vai ao mercado, então vai ao shopping. Ou simplesmente P, então que. Bom, eu tenho duas proposições aqui, certo? Então eu vou ter uma tabela com 4 linhas, mais o meu cabeçalho. E aí eu vou colocar aqui, né, o P, vou colocar o que e vou colocar o P, então que. E como é que eu preencho essa tabela? Sempre vai ser assim, professor? Sempre vai ser assim quando você tiver duas proposições. Sempre, não briga com isso, vai ser sempre assim. Você vai ter, ó, a primeira proposição, que é o P, você vai começar com duas verdadeiras. E depois, duas falsas. Em seguida, você começa com verdadeiro, depois falso, verdadeiro e depois falso. Sempre será assim, não briga com essa lógica, tá ok? O primeiro P, metade verdadeiro, metade falso. O segundo Q, nossa proposição VF, VF. Eu vou, então, alternando isso daqui. Tá, e agora o então tem uma particularidade que você vai ter que guardar, memorizar na sua cabeça aí. E aí eu tenho um macete para você lembrar dessa lógica aqui, tá? O macete é o seguinte, se você passar no concurso, né, nós vamos comemorar, você vai me convidar, né? Nós vamos fazer festa, certo? Vamos fazer festa. É isso que você tem que procurar, ó. Vamos fazer festa. Você vai montar a sua tabelinha, vai colocar a primeira proposição, vai colocar a segunda proposição, certo? E para responder o P, então, o que, respeitando a ordem, primeiro o P, depois o que, então aqui na ordem, P, então o que, você vai procurar o vamos fazer festa. Olha só, como assim, professor? Ó, vamos fazer a festa. Tá ali, ó, percebeu? Ó, vamos fazer festa. Coloca um F lá. Agora aqui, ó, vamos, então é verdadeiro, tá? Ó, fazer, vamos, verdadeiro. Fazer, verdadeiro, tá? Então sempre quando você tiver essa composição com uma setinha aqui, o que eu vou fazer? Eu vou montar a minha tabela verdade. Eu vou montar uma tabela com 4 linhas, porque são duas proposições, tá? Aí na primeira proposição eu vou botar tudo verdadeiro na metade, tudo falso na segunda metade. Depois eu vou intercalar. E quando eu tenho a setinha, então depois que eu tenho a primeira e a segunda, eu vou procurar o vamos fazer festa. Ó, vamos fazer, e aí termina com F, festa. Qualquer outra composição sempre será verdadeira, tá ok? Vamos colocar isso em prática então aqui na nossa questão. Ó, agora já ficou bonitinha, né? Ó, sobre a questão lógica proposta, ó. P, então que, olha só. Ou não que. Como é que eu faço isso daí? Quantas proposições eu tenho aqui? Essa você tem que se dar conta. Tem quantas proposições aqui? Tem duas proposições, que é o P e o que. Apenas isso. Eu tenho apenas o P e o que. Ah, mas tem o não que. É o não que. É a mesma proposição, só que negando. Tá? Lembra lá, Márcia vai? Márcia não vai. Não sei se é Márcia, se é João, se é Pedro. Aqui não interessa. Aqui só interessa aquela regra da tabela. Bom, como é que eu vou fazer então? Eu vou pegar uma tabela, vou fazer primeiro 4 linhas, né? Mais a primeira para minha proposição P. Tá? O P. Tá aqui o P, fiz a minha tabela com 4 linhas porque eu só tenho duas proposições, que é P e Q. A segunda eu vou colocar o meu Q, ó. Então Q, aí depois aqui P, Q, e agora eu vou colocar o não Q, que é a proposição, ó. Tá? Construir a minha tabela, eu vou colocando aqui.
Agora eu tenho aqui primeiro, ó, P então que. Onde é que vai? Vai para cá, ó, P então que. Vou construindo na minha tabela. E por final eu tenho toda a sentença, né? P então que ou não que. Tá lá, ó. Tá? É assim que resolve. É trabalhoso, mas quando você pega a prática vai mais rapidinho. Então agora, como é que eu faço para começar essa tabela aqui? Bom, lembra, né? A primeira, sempre eu vou colocar metade verdadeira, metade falsa. Então os dois primeiros são verdadeiros e os dois são falsos. Agora aqui, ó, o que, lembra? Vai alternando, vai dar VF, VF. Ok, e o não que agora? Como é que eu faço a negação do que? Lembra? Bom, se esse aqui nega o que, você vai fazer exatamente o contrário do que. Então, se aqui é verdadeiro, aqui será falso. Se aqui é falso, aqui será verdadeiro. Se aqui é verdadeiro, aqui será falso. Se aqui é falso, aqui será verdadeiro. Agora, P, então que. Lembra que o P, então que, você tem que fazer festa. Você tem que fazer festa. Então, vamos lá. É o P e o que, tá? Então, eu vou deixar isso aqui, ó, mais apagadinho pra gente analisar só o P e o que, tá? Que é o que eu quero lá pro P, então que. Então vamos lá, ó. Lembra? Só vai ser falso se vamos fazer festa. Olha aqui, ó. Vamos, e então é verdadeiro. Ó. Vamos fazer festa. Haha, ó. Fazer, vamos, então é verdadeiro. Fazer, verdadeiro. Percebe o então? Ah, por que é assim, professor? Porque é assim. A lógica é essa, tá? Alguém inventou essa lógica, é uma brincadeira, é uma coisa que é utilizada em computadores, como eu te falei. Então, você segue ela, procura o vamos fazer festa, porque o então vai estar na sua prova, tá? Bom, agora eu já tenho aqui, ó, toda a minha valoração para o P, então. E agora eu tenho que procurar toda a proposição agora, lembra, né? Eu tenho a parte da proposição, tenho a segunda parte, tenho toda a proposição agora. Então eu tenho que analisar o P, então que, ou não que. Então agora eu vou deixar isso aqui um pouco apagadinho e vou analisar só esses dois aqui. O ideal é você seguir a ordem, tá? Mas sempre no então, os outros não precisam. Lembra do ou? O ou tem que ser verdadeiro, pelo menos uma das opções. Tá? Eu não sei se vai ao mercado, se vai ao shopping, entendeu? Aqui não interessa. Mas uma das duas proposições tem que ser verdadeira para o final dar verdadeiro. Essa é assim, é a forma, né? São as probabilidades do conectivo ou, que é o que eu tenho aqui, ó, conectivo ou, certo? Então vamos lá, ó. A primeira é falsa, mas a segunda é verdadeira. Bom, ou uma ou outra. Não, ou uma ou outra, certo? Então aqui, ó, uma ou outra. Verdadeiro. Bom, tem uma verdadeira? Então é verdadeiro. Vamos lá no ou, ó. O ou, uma delas tem que ser verdadeira. Essa é verdadeira? Então é verdadeira. No ou tem que ser uma delas verdadeiras, ó. Uma é verdadeira? Verdadeira. No ou tem que ser uma delas verdadeira. Então aqui é verdadeiro, então verdadeiro. Certo? Então esse é o resultado dessa proposição que está escrita simbolicamente no cabeçalho da questão, certo? Enunciado. Agora vamos às alternativas, ó. Ele perguntou se essa composição é sempre falsa. Não, ó. Essa composição bem pelo contrário, né? Ela é sempre verdadeira. Ó, B, é falsa somente? Não, não é falsa, ó. É sempre verdadeira, ó. É falsa somente, né? É sempre verdadeira. Eu já sei ali, ó. É verdadeira somente quando o P é verdadeiro. Bom, aí sim dá uma olhadinha aqui no P, ó. Aqui no P é verdadeiro e lá é verdadeiro. Aqui é verdadeiro e lá é verdadeiro. Aqui é falso e lá é verdadeiro. Então a letra D também não é a resposta certa. A letra E é sempre verdadeira. Pronto, é a letra E, sempre é verdadeira, certo? É uma questão trabalhosa, você vai ter que fazer muitas vezes e muitas vezes, tá? Exercitar bastante, sabe que o estudo da lógica é uma mecânica, né? É um estudo mecânico, você tem que repetir, 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 tá ok? Então ficamos com a letra E, é sempre verdadeira, tá legal? E aqui eu deixei uma para você treinar, para ver se você entendeu. Repete os passos ali, quantas proposições tem? Aqui tem quantas proposições, ó? Tem duas proposições, só tem o P e o Q, ó, duas proposições. Então você vai construir a tabelinha, você vai fazer a negação, exatamente como o professor fez antes, né? E aí você vai construindo e vai colocando os V e o OU, aqui é só o OU então, para você treinar, tem outros conectivos, tá? Mas aí nos outros vídeos, até lá.